Você sabe que o Datafolha ele foi catastrófico para o Bolsonaro. Os resultados foram muito ruins, não somente o desempenho eleitoral, com o Bolsonaro perdendo para todos os candidatos no segundo turno, mas perdendo para Lula no primeiro turno. Mas também a avaliação do governo. É um governo rejeitado por todos, é um governo detestado por todos, é o pior presidente da nossa história. Mas não é só isso, porque o resultado do Datafolha mostrou também uma aversão a Bolsonaro vinda do eleitorado evangélico. Justamente o eleitorado que o Bolsonaro mais aposta suas fichas para as eleições do ano que vem. Então, pessoal, nós estamos vivendo hoje no momento que um governo é um governo completamente zumbi. É um governo que já morreu, só falta enterrar, mas o enterro vai acontecer somente no ano que vem. Nós ainda temos um ano de governo Bolsonaro praticamente morto, porque até os cristãos nem a fé salva Bolsonaro. E eu quero, antes de anunciar, trazendo os dados para vocês, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal de lives. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, para de perder tempo. O link está aqui na descrição e também no final do vídeo. É uma nova empreitada aqui no YouTube, uma nova experiência que nós vamos ter juntos. Um canal somente para lives e eu vou trazer conteúdos, pelo menos vou tentar trazer conteúdos diários lá naquele canal de live. Então já se inscreva aqui para que a gente possa atingir a marca dos 1000 inscritos antes do final do ano. Olhem só, pessoal, esses dados péssimos para o Bolsonaro. Vou trazer para vocês. Para 43% dos evangélicos, Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve, contra apenas 19% que acham que Bolsonaro foi o melhor presidente que nós já tivemos no país. Então, ou seja, perante o eleitorado evangélico, o Lula tem uma aprovação que é o dobro do Bolsonaro. Mas o resultado do Lula não é muito importante. O que nós temos que nos atentar é justamente ao desempenho do Bolsonaro nesse momento. O que avaliam o Bolsonaro como superior? Invertendo-se a pergunta, 35% dos evangélicos acham que Bolsonaro é o pior presidente da nossa história. Então 35% dos evangélicos acham que Bolsonaro foi o pior presidente. É mais do que um terço. Uma quantidade assim considerável de eleitores evangélicos que não suportam Bolsonaro. E esse número vai para 25% com relação ao Lula. Ou seja, há uma grande divisão entre o eleitorado evangélico. Praticamente nós temos aí que 20% gosta do Bolsonaro, 35% o detesta, e aí nós temos uma parcela aí de eleitores que ficam mais ou menos sem saber ou avaliam o Bolsonaro de modo moderado. Mas é algo muito ruim e chama a atenção, mas vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. Deixa eu trazer mais um dado aqui super importante. Segundo a Datafolha, a imagem de Bolsonaro entre os evangélicos já foi melhor. Olhem só como a imagem foi se deteriorando com o passar do tempo. No início do ano, reprovavam o atual governo 30% desse nicho do eleitorado, segundo informações do Datafolha. Hoje, 39% consideram Bolsonaro ruim ou péssimo. A taxa de aprovação do governo dos evangélicos caiu 8 pontos, de 40 para 32. Ou seja, a maior parte do eleitorado evangélico detesta Bolsonaro. O que é muito compreensível, né, pessoal? Pelo seguinte, uma parcela considerável da população evangélica é uma população de baixa renda, classes D, E, C, mas principalmente ali, né, nesse eleitorado de classe D e E, o Bolsonaro foi muito cruel contra essas pessoas. E é por isso que o Datafolha, ele é o melhor instituto que nós temos, porque ele não só traz somente aquelas respostas a perguntas em quem você vai votar, mas ele traz dados que nos ajudam a entender. Porque hoje a população brasileira anseia por melhores condições de vida, anseia por um presidente da República que possa enfrentar a fome. Nós estamos vendo garimpo de ossos e pelanca, pessoas comendo lixo. Isso é constante, não aconteceu só uma vez, acontece todos os dias, está acontecendo agora nesse momento. Então as pessoas querem alguém que possa enfrentar a pobreza, gerar emprego, porque essa parte da população ela está ficando escanteada no capitalismo. O capitalismo ele sofreu uma mutação, ele sofreu mudanças, melhor dizendo, ao longo do tempo. Nós já não dependemos mais do capitalismo da era produtiva, o capitalismo já não precisa mais da produção. E se não precisa mais da produção, não precisa mais de funcionários e também não precisa mais de cliente, porque hoje o capital ele consegue se multiplicar de modo autônomo nos mercados financeiros.
Então essa parcela da população brasileira, que antigamente, ou da população global, que antigamente era importante como funcionário para produzir e também como cliente para comprar, hoje já está escanteada. Ela não é mais necessária. Basta uma notícia positiva que as ações sobem, que o mercado aumenta. E na venda, por exemplo, Casas Bahia, Magazine Luiza, não precisa mais vender como vendia anteriormente. Basta você vender um produto no crediário, no parcelado, que é como se você tivesse vendido 3. E aí você pega todo esse valor que você tem a receber e vende para o banco. Então, cada vez menos a população, principalmente a população de baixa renda, está participando do capitalismo. Eles estão ficando escanteados, tendo dificuldade para se alimentar, tendo dificuldade para sobreviver, para arrumar emprego. E o Bolsonaro, ele ajudou, com a pandemia, a prejudicar a vida dessas pessoas. E não vamos cair em velhos preconceitos de achar que somente Auxílio Brasil vai ser suficiente para resgatar essa parcela da população. Porque não vai. E o Datafolha mostrou ainda que uma outra tese que era defendida por Bolsonaro acabou caindo por terra. Que os evangélicos, eles rejeitam Lula. Não é bem assim. Não é bem assim como o Bolsonaro está pensando. E o Datafolha mostrou isso. Agora, é claro que no ano que vem, quando de fato o jogo começar e os pastores entrarem de fato em ação, porque o Bolsonaro ele recebe apoio da Igreja Evangélica, ele recebe apoio da Igreja Universal, com o Partido Republicano, que é o partido do Edir Macedo da Igreja Universal. Quando essa parcela importante do exército de Bolsonaro, formado pelos pastores das igrejas evangélicas, começarem a atuar, é claro que há uma tendência de reversão, mas a questão é o quanto que esse eleitorado vai reverter. Qual é o poder de influência dos pastores? O quanto o pastor vai poder influenciar na hora que o eleitor começar a pensar, pô, mas e meu pai que morreu pela pandemia, que o Bolsonaro não quis comprar vacina? E o meu filho que está sem emprego? E a dificuldade que eu estou tendo nesse momento? Será que vai ser suficiente? Nós temos que esperar. Eu acreditava que agora no final do ano e no ano que vem, o Bolsonaro pudesse reverter o cenário ou dificultar o jogo eleitoral promovendo um boom de consumo. Trazendo aí artifícios para a economia, para estimular o consumo de um modo artificial, mas não é isso que está acontecendo porque a inflação está alta, a atividade econômica do país no final de 2021 está baixa, 2 trimestres com um PIB negativo, ou seja, estamos em recessão técnica e no ano que vem o crescimento vai ser baixo, nós vamos ter estagflação. Então toda essa possibilidade que o Bolsonaro tinha de artificialmente estimular o consumo, ele começa a ficar sem tempo. E mesmo que ele consiga fazer isso, leva um certo tempo para a economia absorver tudo isso. Então o Bolsonaro está ficando sem tempo e quanto menos tempo ele tem para tentar reverter o jogo eleitoral, mais perto ele está de ser preso. Porque o grande objetivo de Bolsonaro, nós temos sempre que lembrar isso, para as eleições de 2022, é não ser preso. Ele vai querer tumultuar um pouco ali, acolá o processo, não vai promover invasão, mas ele vai sim tentar criar narrativa para falar que o processo foi um processo duvidoso, porque na hora que o julgamento chegar, que os julgamentos dele chegarem, ele vai ter que falar, olha, esses julgamentos aqui não são julgamentos corretos, não são julgamentos justos, são julgamentos políticos, então eu estou sendo perseguido politicamente. Esse é o objetivo de Bolsonaro. Mas perceba que cada vez mais as estratégias do presidente da República, as armas que Bolsonaro tem para lutar, estão ficando cada vez mais escassas. E agora até aqueles que o apoiavam começam a rejeitá-lo. E eu estou falando dos evangélicos, como mostrou o Datafolha. Bolsonaro não deve estar conseguindo dormir à noite, ele deve estar chorando, chamando pelo Aristides. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal de lives, muitas novidades virão em 2021, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @profiléuoficial.